Olá, tudo bem? Eu tinha feito um propósito de eu não compartilhar temas ruins, assim, temas negativos no meu Instagram, nas minhas redes sociais, mas às vezes não dá, né? Às vezes a gente precisa falar, principalmente quando algo muito ruim incomoda muita gente. Talvez muitas pessoas não saibam, né? Muitas pessoas, meus amigos, mas assim, eu sempre fui uma pessoa apaixonada pela Segunda Guerra Mundial. Sempre fui apaixonado. Quando eu era criança, só pra vocês terem uma noção, meu sonho nunca foi a Disney. Meu sonho era conhecer Auschwitz. Mas por que eu queria conhecer Auschwitz? Primeiro, eu inicialmente achei que eu era meio louco, assim, falei, gente, mas por que eu tenho vontade de conhecer esse lugar tão assustador, né, que fez tanto mal para tantas pessoas? É porque, na verdade, eu sempre tive uma queda pelas questões do fascismo, né, como que ele funciona e como que ele age na cabeça das pessoas. E aí, quando eu fiz marketing, comunicação, quando eu fui estudar, por exemplo, a parte de Goebbels, né, que era o ministro da propaganda de Hitler, eu fiquei ainda mais fascinado, porque como as pessoas podem ser direcionadas para algo tão bizarro quanto o nazismo, o fascismo, né? E aí eu tive a oportunidade de viajar, e na primeira grande viagem que eu fiz, assim, de vários meses, o primeiro lugar que eu escolhi foi a Polônia. Eu fui morar na Polônia por um mês, e inconscientemente, eu não entendia muito bem o porquê, mas inconscientemente eu fui para a Polônia, depois eu ia para a Alemanha, depois eu ia passar um pequeno tempo na Grécia, mas depois eu ia passar um longo período em Israel. E aí, quando eu fui verificar, assim, lá, quando eu já estava dentro da viagem, que eu fui verificar o porquê que eu tinha escolhido essa viagem, é que eu vi que, na verdade, tudo estava conectado, né? Tinha a parte da Polônia, o país mais devastado pela Segunda Guerra na história, tinha a Alemanha, que era o país que gerou toda essa confusão, e a Israel, né? Que é onde tem lá todas aquelas tretas, né? Entre os israelenses e os palestinos, né? Por aquela terra ali, aquela coisa toda histórica que eu não vou discutir agora, no caso. E aí o que acontece? Eu morei na Polônia, então eu já tinha ido à Alemanha uma vez. E foi lá que eu tive um gatilho muito grande de estudar sobre a Segunda Guerra, de estudar sobre o Holocausto. Tanto que eu tive a oportunidade de ir no primeiro campo de concentração. E quando eu fui para a Alemanha, eu estava estudando sexualidade. E eu queria estudar, eu queria visitar casas de sadomasoquismo. Sabe essas coisas que eu li, assim, que Foucault tinha visitado? Esses lugares mais loucos, assim, que a gente não tem tanto lugar aqui no Brasil para conhecer. Era esses os lugares que eu fui. Mas quando eu cheguei lá, eu me afundei numa história de guerras, sabe? De Primeira e Segunda Guerra Mundial, da Guerra Fria. Porque eu estava na Alemanha, que ali foi o palco dessa coisa toda. E aí eu tive a oportunidade de ir no primeiro campo de concentração nazista, que se chama Sachsenhausen, ele fica bem próximo de Berlim. E eu fui porque era uma viagem curta que eu ia fazer à cidade, na primeira vez que eu fui a Berlim, um tempão atrás. Fiquei lá e fiquei muito chocado, eu fiquei muito impressionado com aquilo. E esses gatilhos atiçaram, e ele foi refletir nessa viagem longa, que seriam 5 meses que eu ia passar fora do Brasil. Um mês na Alemanha, um mês na Polônia, um mês e meio, 2 meses na Alemanha e 2 meses em Portugal, em Israel. E aí o que acontece é que eu fui então para essa viagem. Lá na Polônia eu tive experiências assim que eu nunca imaginei na minha vida. Inclusive eu tive a oportunidade então de conhecer Auschwitz, que não é o campo de concentração mais incrível que eu tinha a experiência. Por incrível que pareça, eu fiquei muito mais chocado em Sachsenhausen, porque era uma coisa tipo assim, eles estavam experimentando tudo ali, e em Auschwitz colocando mesmo pra fuder com tudo ali, né? Mas era algo tão bizarro aquilo tudo, que aí você para e fica pensando assim, como que são as coisas, como que pode ter acontecido aquilo tudo, né? E na Polônia, num todo, eles sempre falavam, o campo de concentração alemão, os alemães, e eu fiquei até pensando assim, gente, mas Hitler nem era alemão, ele era austríaco, né? Tipo, ele não era alemão. E por que eles falam tanto alemão? E aí, quando eu cheguei na Alemanha, numas conversas lá com o pessoal onde eu morava, eu tive uma conversa e começou a pandemia, então eu não consegui ir para Israel. Mas fiquei lá na Alemanha, nesse meio tempo, eu tive a oportunidade de conversar com os alemães, de tudo que é tipo que vocês pensarem, menos nazista, porque isso lá não é permitido, eu também não teria um diálogo com esse tipo de pessoa. E eles foram falando, então, explicando por que se fala que é um campo de concentração alemão. Porque os alemães deram apoio ao Hitler. Os alemães colocaram o Hitler no poder. Então ele conseguiu ascender ao poder e fazer toda aquela atrocidade. Eu não consegui ir a Israel, mas ficou na minha vontade. E por que isso tudo mexe tanto comigo? E por que eu tô falando sobre isso agora, né? Que eu conto essa história, foram mais 5 minutos falando sobre isso.
É porque eu tenho visto as coisas agora, com esse negócio que aconteceu, aqueles atos terroristas que aconteceram lá em Brasília, né? Aquelas coisas todas que aconteceram, aquelas coisas absurdas, a justiça tomando conta, entrando com o pé na porta mesmo, sabe? Fazendo o que tem que fazer. Colocar aquela galera, mais de 1.000 pessoas, quase mais de 1.000 pessoas dentro do centro da Polícia Civil lá em Brasília. E aí eu vi um monte de gente falando assim, inclusive o marido de um pesquisador famosíssimo do campo do HIV, cara. Um cara que é tipo assim, devia ser conhecedor, sabe? O cara é viado. E aí o cara vai e me fala assim, uma das obras do PT, campo de concentração. E aí eu vejo vídeos de pessoas dizendo, o campo de concentração do PT, a gente tá como se fosse em campo de concentração. E aí eu parei e fiquei pensando assim, gente, essas pessoas não sabem o que elas estão falando. Tipo assim, além de ser de uma ignorância absurda, sabe, de demonstrar um completo desconhecimento do que foi um campo de concentração, ainda é de um desrespeito bizarro, sabe, com as pessoas que foram enviadas para os campos de concentração. Que os campos de concentração foram criados para exterminar pessoas que eram mandadas para lá por serem determinadas pessoas. Eram judeus, eram gays, eram ciganos, eram negros, eram deficientes, era isso. Então, assim, não era uma coisa porque eles tinham cometido um crime e eles estavam indo pra lá, é completamente diferente. E outra, é absurdamente diferente o que essas pessoas estão tendo na polícia, no Distrito Federal, em presídio que seja, e o que se tinha num campo de concentração. A minha ligação com o Holocausto é algo tão forte, assim, tão forte, sabe? E isso mexe tanto comigo. Eu tenho algumas tatuagens, eu tenho várias tatuagens, né? Mas eu tenho uma tatuagem aqui, que é esse triângulo rosa, que era o símbolo que se colocava nos gays, quando eles eram enviados para Auschwitz, né? E para identificar que eles estavam ali porque eles eram gays. Os judeus eram colocados na estrela de Davi, aquela estrela amarela. E outros símbolos eram colocados em outras pessoas. E eu tenho esse número aqui. Esse número aqui, era o último número do primeiro lote de tatuados que foram enviados para Auschwitz. Eu me lembro muito bem do dia que eu fiz essa tatuagem. Foi uma amiga minha alemã. Foi muito emblemático assim para mim. Eu cismei que eu queria fazer uma tatuagem na Alemanha, essa, do triângulo. E quando eu vi que essa minha amiga fazia tatuagem, ela era alemã, filha de um alemão com uma francesa, ou seja, miscigenada. E ela veio e me tatuou esse número, que foi o último número do primeiro lote de tatuados em Auschwitz. Esse número aqui era da pessoa que ficou, 202.499. Antes dessa pessoa chegar aqui, milhares de outras pessoas foram mortas. Porque antes eles recebiam etiquetas de nome, mas depois eles começaram a tatuar o antebraço esquerdo. E por que eu fiz essa tatuagem? Porque eu queria lembrar todo o tempo todos os absurdos que aconteceram. E aí, quando você vê um tipo de coisa desse acontecendo, eu não tive ninguém na minha família que foi para campo de concentração, não tive nada disso, mas a gente conhece a história. E quando você tem a oportunidade de visitar um lugar igual aquele, você escutar uma pessoa criminosa fazer uma comparação dessa, Jesus, é algo tão bizarro, é tão desrespeitoso com as pessoas que foram mandadas para lá e com todas as pessoas que sofrem discriminação até hoje e sofrem com essa ideia fascista que até hoje perdura, entendeu? Até hoje perdura, até hoje tem gente, inclusive no governo passado, com ideias fascistas, com ideias de tomar poder, com ideias de usar a força para discriminar grupos minoritários, como gays, como pessoas trans, como pessoas negras, sabe? A gente tá vendo isso o tempo todo. Enfim. Porque pra mim tem sido muito ruim ver isso. Muito ruim. É muito doloroso. Eu tive a oportunidade de ir nesses lugares e ver aquilo que aconteceu lá. E ver um filho de uma maldita, de um maldito, porque na verdade essa pessoa é maldita. Ela fazer esse tipo de comparação é de uma maldade bizarra. E eu espero que esse tipo de comparação
piore ainda mais a situação deles, sabe? Porque eles estão disseminando uma história, uma ideia errada na cabeça das pessoas. O que eles estão vivendo é tudo completamente diferente. E as pessoas do campo de concentração rezariam para ter o mínimo que eles estão tendo de respeito e de direitos humanos, que estão sendo respeitados. Engraçado que os direitos humanos que eles mesmos criticavam, né? Enfim, eu vou deixar vocês com um vídeo agora no próximo, na frente aqui, no story, eu vou colocar isso em algum lugar, de uma mulher maravilhosa, a Aline. Ela é comunicadora e ela fala sobre... Ela fez um vídeo sobre isso que me deu mais gatilho ainda pra falar, sabe? Eu vou deixar vocês com o vídeo dela. Eu queria muito que vocês assistissem do início ao fim, pra vocês entenderem um pouquinho do que é isso. E toda vez que vocês virem alguém fazendo esse tipo de comparação, vocês rechassem. Vocês não fiquem calados, porque é um período tão fudido da nossa história que a gente não pode esquecer nunca. Lá na Europa, eles fazem de tudo para não esquecer. Aqui no Brasil, a gente tem a mania de esquecer muito rápido as coisas, mas a gente não pode. Porque erra quem acha que aquilo acabou e que nunca mais vai voltar. Erra muito. A gente está tendo atentados contra várias democracias do mundo o tempo todo, lá na Europa, aqui na América Latina, tá? Então fiquem atentos, eu espero que vocês assistam esse vídeo e reflitam sobre isso. Não vamos permitir que essas pessoas façam esse tipo de comparação e deixem passar, porque isso é extremamente cruel e é extremamente danoso. Existem pessoas que acreditam nesse tipo de comparação e vão defender essas pessoas como se elas fossem pessoas lá perseguidas. Elas não são, elas são criminosas, elas vão ter que pagar pelos crimes delas, tá bom? É isso. Mil desculpas pelo desabafo, mas eu precisava muito falar. Tá? Eu precisava muito falar porque isso tá me fazendo muito mal. É isso. Até mais. Essa senhora patriota foi liberada hoje do campo de concentração. Escutem o que ela disse. Cláudia, eu posso até escutar o que essa patriota que foi até Brasília tentar destruir o Congresso, o Senado, o STF diz. Mas antes, ouça o que eu te digo. Você não pode ter ignorado história a sua vida inteira a ponto de não conseguir fazer uma ponte que qualquer pessoa de inteligência mediana baixa consegue fazer entre bolsonarismo e fascismo. Você não pode simplesmente agora abrir um livro de história, pegar uma palavra e jogar e sair correndo. Você tem que entender o que você está dizendo. Então, antes de eu ouvir essa patriota em questão, ouça o que eu vou te dizer. Eu sei que você se refere ao Holocausto, aos campos de concentração nazistas. E eu não sei se você sabe, muito provavelmente não, o nazismo ele foi criado, ele foi pensado pela extrema-direita. E eles tinham como alvo pessoas judias, negros, homossexuais, testemunhas de Jeová, ciganos, ou seja, todas aquelas pessoas que não se encaixavam no que Hitler acreditava ser o correto. Alguma semelhança com Bolsonaro? Não? Espera aí que você vai ver mais. Deus, pátria e família. Você já viu isso da boca de alguém? Pois é, o Bolsonaro pegou essa linda frase, esse lindo slogan, da onde? Dos movimentos fascistas e nazistas. Não, e não foi Bolsonaro que importou esse tema diretamente da Itália, da Alemanha para cá. Esse tema veio parar no Brasil em 1930, durante o integralismo. Deus, pátria e família serve como ponto de partida para entender as propostas do movimento que ficou conhecido como fascismo brasileiro. Eu sei que você não sabe nada de história. Sabe quem mais sabe que vocês não sabem nada de história? Bolsonaro. Porque ele protagonizou cenas, verdadeiras imitações de cenas fascistas e nazistas durante todo esse tempo, assim, na cara de vocês. Sabe por quê? Porque eles sabem que vocês não ligam lé com cré. Eu sei que para vocês que odeiam um livrinho de história, isso aqui é só um adulto ridículo tomando leite numa live. Mas para quem conhece a história, isso foi uma aberração. O leite era utilizado por Hitler como símbolo de supremacia branca, de pureza. Então os adultos tomavam leite para mostrarem que eles eram a favor da supremacia ariana, da raça branca. Isso foi representado inclusive num filme do Tarantino, Bastardos Inglórios. Nessa cena aqui, ó, esse coronel chega numa casa de franceses e toma um copo de leite antes de exterminar toda a família. Os passeios de moto de Bolsonaro são uma imitação clara do fascismo de Mussolini. Ora ele copia Hitler, ora ele copia Mussolini. Que exemplo, não? Lembra daquela cena ridícula do Bolsonaro pulando no mar em Ubatuba em plena pandemia, provocando aglomeração? Pois é, já era ridícula por si só. Agora ela se torna mais ridícula ainda quando você sabe que ele também estava imitando Mussolini. Pois é, eu lembro que na época eu fiquei assim, chocada, duplamente. Novamente Bolsonaro, repetindo uma cena grotesca, ridícula, que Hitler protagonizou há anos atrás. Qualquer semelhança não é mera coincidência.
Quando você compara o ginásio da Polícia Federal com o campo de concentração, você mostra duas coisas pra mim. A primeira é óbvio, eu já disse algumas vezes, você não entende porra nenhuma de história. E a segunda é que você é muito, muito desrespeitosa. Bom, agora que nós já sabemos que você idolatra uma pessoa que idolatra os criadores desse tipo de campo de concentração, vamos conhecer o que era um. Esse aqui é um campo de concentração. Essas crianças estão no campo de concentração na Polônia, chamada Auschwitz. Essas crianças, elas dariam a vida para terem um marmitex desses que essas dondocas estão com nojinho de comer. Isso é um campo de concentração. As pessoas morriam de fome, de sede e de frio depois de trabalhos exaustivos que elas eram submetidas por pessoas que têm o mesmo pensamento das pessoas que você apoia. Elas não ficavam em campo de concentração fazendo live, não. Sabe, Cláudia, nem mesmo não tendo um parente que tenha morrido diretamente, né, não que eu tenha notícia, em campos de concentração, eu como uma pessoa que estuda a Segunda Guerra e o Holocausto há muitos anos, eu fico assim profundamente ofendida com dondocas como você fazendo esse tipo de comparação. É desumano, é horroroso, não é só burro. Porque burrice vocês fazem a todo tempo. O que você está fazendo agora é uma desumanidade. Agora você quer saber o momento da nossa história recente que me lembrou muito um campo de concentração? Eu vou te mostrar. Essa é uma das cenas, das piores cenas de horror que nós vimos aí durante esses 4 anos de governo Bolsonaro. Isso se aproxima muito do que foi um campo de concentração. Isso se aproxima muito do que foi entrar numa câmara de gás e morrer asfixiado. O seu Genivaldo morreu na mão de uma polícia agressiva, respaldada por um presidente racista, que deu à polícia o poder de decidir entre vida e morte de pessoas pretas, de pessoas com deficiência física, de homossexuais. Isso é uma política muito, mas muito mais parecida com o que foi de fato os campos de concentração do que esse ginásio que está quase uma colônia de férias perto do que as outras pessoas passam no Brasil. Tem um grito de guerra que a gente sempre faz nas manifestações que é o seguinte: se não pode com a formiga, não atiça o formigueiro. Essas pessoas que estão sendo detidas, elas são bandidos. E como vocês sempre disseram, o lugar de bandido é na prisão. E prisão não é colônia de férias, já disse o bom e velho Xandão. Boa tarde, gata.